Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Esperando só chegar mais gente aqui para a gente continuar. Muito bem, então retomando aqui o conceito do Jorge Miranda, pergunto a vocês, ficou alguma dúvida sobre esse conceito? Deu para entender aí o que significa a palavra Estado com E maiúsculo e os significados do Estado enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto poder? Sim. Ok. Muito bem, então vamos seguir aqui para o segundo conceito, que é o conceito do Dirley da Cunha Júnior. Alguns chamam Dirley, mas eu já fui aluno dele, ele prefere ser chamado de Dirley, né? Então, vamos chamar de Dirley. Dirley da Cunha Júnior é baiano, brasileiro, professor da Universidade Federal da Bahia, entre outras, e bastante conceituado. É um dos autores que eu uso aqui, né? Já mostrei a vocês na aula passada, um dos autores que eu indiquei aqui para a nossa bibliografia. Então, o Dirley da Cunha Júnior tem um conceito aqui também próprio do direito constitucional. Quem for estudar por ele já vai se acostumando, porque os conceitos dele são bem extensos, mas apesar de serem conceitos extensos, são conceitos bem completos, né? Então, ele coloca nesses conceitos quase todas as ideias possíveis que podem caber lá. Então, é bom por isso, porque acabam sendo também conceitos mais didáticos. Então, vamos aqui ao conceito do Dirley da Cunha Júnior. Então, na visão do Dirley da Cunha Júnior, o direito constitucional é o ramo fundamental do direito que investiga, estuda e sistematiza as normas que dispõem sobre as bases e as fundamentais do Estado, determinando sua estrutura, organização e seus fins, a composição e o funcionamento dos seus órgãos superiores, disciplinando o modo de aquisição e ascensão ao poder e os limites de sua atuação, assim como os direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da coletividade. Então, nesse conceito do Dirley da Cunha Júnior, nós temos aí vários pontos que são necessários para entender como funciona o direito constitucional. Sim, falou da organização do Estado e direitos fundamentais, exato. Então, ele vai buscar todos os conceitos ali que podem caber dentro dessa ideia mais geral do direito constitucional. Então, vamos dissecar esse conceito, vamos ponto a ponto. Ele começa falando que é o ramo fundamental do direito, tal como lá o Jorge Miranda, que dizia que era uma parcela do direito, aqui é um ramo fundamental do direito, ou seja, uma parte do direito. E essa parte do direito vai servir para quê? Para investigar, para estudar e sistematizar. O sistematizar talvez seja a palavra mais nova aí para vocês. O sistematizar é organizar mesmo. Então, investiga, estuda, organiza as normas, não só as normas jurídicas, mas também as instituições que vão estar previstas, que vão ser criadas pela Constituição. Essas normas e essas instituições, elas vão tratar, vão dispor sobre bases e elementos fundamentais do Estado. Então, tanto as normas jurídicas que vão estar contidas na Constituição, quanto as suas instituições, os seus órgãos, vão servir para determinar isso, para garantir ali as bases, os fundamentos, os elementos principais do Estado. Observa de novo, Estado com E maiúsculo. Toda vez que aparece essa palavra, está se referindo ao país. Então, no caso, seria, falando do Brasil, seria o Estado brasileiro, né? O Brasil. Então, essas normas, essas instituições vão trazer essas bases, esses elementos principais para o país. Isso vai servir para quê? Para determinar a estrutura do Estado, ou seja, como ele está ali devidamente estruturado, certo? Para determinar a sua organização, de que maneira o Estado vai ser organizado, de que maneira o país vai ser organizado dentro das suas instituições, seus fins, ou seja, para que serve esse país, para que serve essa, né, toda essa organização, toda essa estrutura, qual é a finalidade, a que ponto se quer chegar, né, em relação a essa estrutura, essa organização que é feita do Estado, no caso do Estado brasileiro, usando como exemplo, a composição e o funcionamento dos seus órgãos superiores. Então, se temos uma organização, se temos uma estrutura dentro desse país, vamos ter os órgãos superiores,
e esses órgãos, que são ali as instâncias máximas, vão ter também, na Constituição, no direito constitucional, essas regras, essas normas que vão trazer como esses órgãos vão funcionar, como esses órgãos vão se organizar internamente, para que vão servir também. Disciplinando o modo de aquisição e ascensão ao poder. Aí estamos falando das questões relacionadas ao poder mesmo, de quem pode exercer o poder no Brasil ou em qualquer país que for estudado, né, dentro dessa ideia do direito constitucional. Então, de que maneira as pessoas podem chegar ao poder, de que maneira elas podem ascender ao poder, subir ao poder, de que maneira elas podem adquirir poderes, né? E, uma vez que estejam exercendo esses poderes, quais são os limites da sua atuação? Lembra que eu falei no começo da aula, né? Que o direito constitucional traz sempre essa ideia de que poderes são limitados. Então, aqui a ideia, numa democracia, num país que vai ter as instituições funcionando plenamente, é de que os governantes, essas pessoas que chegam ao poder, vão ter limites. Não vão poder governar sem limites. Elas têm limites dentro das suas áreas de atuação. E, claro, aqui o tempo todo a gente falou de poder, de organização do país e tal, mas não se pode esquecer da outra face do direito constitucional, que é também tão importante quanto, que é a dos direitos fundamentais. Então, aí aparece no final do conceito do Dirley, assim como os direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da coletividade. Porque no direito constitucional é importantíssimo estudar os nossos direitos. Quais são os nossos principais direitos? Quais são os mecanismos que servem para garantir esses direitos, que são as chamadas garantias fundamentais? E esses direitos são direitos que cabem a cada um de nós, separadamente, os chamados direitos individuais, os direitos do indivíduo, de cada um de nós separadamente, mas também existem direitos que devem ser exercidos coletivamente, por todos nós, seja por uma quantidade de pessoas determinada, por exemplo, os alunos do segundo período noturno de direito da CEUNE, ou que sejam exercidos por pessoas que não são determinadas, ou seja, quando se fala, por exemplo, do direito ao meio ambiente, quando se fala nessas questões de condições climáticas, aquecimento global, quem é vítima disso? Somos todos nós. Né? Está tendo incêndio lá na Europa, na Grécia, né? Na Itália. Isso afeta o mundo como um todo. Né? Os constantes incêndios e desmatamentos aqui na Amazônia brasileira, no Cerrado, no Pantanal. Isso afeta só quem está morando lá no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso do Sul? Não. A gente que vive aqui no Nordeste também é afetado da mesma forma. Né? Então, o meio ambiente ele traz essa questão de que essa coletividade é indeterminada. Não dá para saber quem são as vítimas, porque todos nós somos vítimas. Direta, né? Mais direta ou menos direto, mas todos somos vítimas dessas catástrofes que têm acontecido, a maioria delas por nossa causa, né? Por causa do próprio ser humano. Não é uma coisa só causada por fenômenos naturais e incontroláveis, não. Né? Quando se fala dos incêndios aqui e do desmatamento, são incêndios criminosos e desmatamentos tão criminosos quanto. Né? Então, isso está nas constituições, isso deve estar nas constituições, e isso é estudado pelo direito constitucional. Mesmo que não de maneira tão aprofundada, porque você vai ter lá na frente direito ambiental e tal, mas aqui também a gente estuda, mesmo que de maneira mais geral, essas questões que afetam os direitos de cada um de nós, vistos separadamente, nossas liberdades, por exemplo, mas também direitos que são coletivos, direitos que cabem a uma coletividade determinada ou indeterminada, que são os chamados direitos difusos, certo? Então, nesse conceito do Dirley da Cunha Júnior, ele, mesmo sendo esse conceito bem extenso aí, ele é um conceito que engloba, né, praticamente tudo que vai ser visto aqui no direito constitucional, tanto nesse semestre, comigo, né, direito constitucional 1, quanto nos outros semestres, nos direitos constitucionais 2 e 3. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Está tranquilo para mim. Não, professor. Não, professor. Tá certo. Então, vamos seguir. O próximo conceito é do André Ramos Tavares. André Ramos Tavares também é um autor brasileiro, que também é um dos que eu indiquei para vocês na bibliografia.
Então, André Ramos Tavares é outro autor que desenvolve aqui um conceito próprio do direito constitucional. Vejam que o conceito dele é um pouquinho diferente, mas que vai pegar aspectos que vocês já viram agora com Jorge Miranda e com o Dirley da Cunha Júnior. Mas é outro conceito que traz aspectos, né, uma outra visão sobre o direito constitucional. Então, o que defende aqui o André Ramos Tavares como conceito para o direito constitucional? Na visão do André Ramos Tavares, o direito constitucional vocaciona-se à estruturação do poder, fornecendo-lhe os contornos de atuação e limites de sua atividade, tendo sido, desde o final do século XX, o berço natural da positivação dos direitos humanos. Então, esse é o conceito de direito constitucional do André Ramos Tavares. Ele acaba trazendo, né, a ideia que a gente viu mais ou menos no Dirley da Cunha Júnior, mas com outras palavras. Então, primeiro, o André Ramos Tavares coloca que o direito constitucional tem como vocação a estrutura do poder. Tal como a gente viu lá no Dirley da Cunha Júnior, o André Ramos Tavares também concorda que o direito constitucional traz, né, nesse seu estudo, a investigação sobre como o poder vai se organizar, como o poder vai se estruturar. Então, isso aparece muito claramente quando se estuda o direito constitucional, e a gente vai ver, não comigo provavelmente, mas com outras professoras, as questões relacionadas à estruturação do poder, a divisão dos poderes, separação de poderes e tudo mais. Então, quando se fala de estruturação do poder, vai se trazer isso, né? Fornecendo-lhe os contornos de atuação e limites de sua atividade, porque, claro, todos os poderes têm limites. Então, vai haver a determinação de até onde pode agir cada poder e quais são os limites, né? Até onde eles podem chegar, certo? E lembra bem o André Ramos Tavares que, principalmente, desde o final do século XX, o direito constitucional tem sido também o berço natural, ele usa até um termo meio que poético, né? O lugar em que vai se ter ali, né, de forma mais clara, a positivação dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles chegam para cada país por meio do direito constitucional, porque vão ser as constituições de cada país que vão trazendo, né, o elenco de direitos principais que vão ser dados, né, que vão ser ali colocados como direitos fundamentais para o povo. Então, os direitos humanos, eles vão surgir a nível internacional, como a gente vai ver mais para frente, principalmente ali da segunda metade do século XX, né, para frente, e chegam aos países já nessa segunda metade, já no final do século XX, né? No caso brasileiro, os direitos humanos chegam de forma mais forte no nosso país com a Constituição de 88. Vejam como a nossa Constituição é tão importante, né? A nossa Constituição de 88 é importantíssima, porque vai ser ela que vai trazer esses direitos humanos de forma mais ampla ao longo da nossa história, certo? Então, o André Ramos Tavares traz um conceito semelhante ao do Dirley da Cunha Júnior, mas com outras palavras, dando um enfoque especial nas palavras-chave poderes e, claro, dos direitos humanos, nessa questão relacionada à positivação dos direitos humanos. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida sobre o conceito do André Ramos Tavares? Não, professor. Não, professor. Ok. Mais um conceito, agora do Ingo Sarlet. O Ingo Sarlet é outro autor brasileiro, apesar do nome, né, que parece ser estrangeiro aí, mas é brasileiro, gaúcho. Então, o Ingo Sarlet é outro autor aqui que eu apresento a vocês e que tem também um conceito próprio de direito constitucional. Esse conceito do Ingo Sarlet eu vou apresentar para vocês agora, mas vocês não vão ainda entendê-lo completamente agora, né? Porque essas palavras que ele vai usar são mais técnicas e isso vai aparecer mais claramente no próximo assunto, quando a gente estudar a Constituição. Mas já serve para vocês terem uma visão também, né, de outros conceitos mais técnicos que vocês vão poder encontrar em outros autores. Então, o que defende aqui o Ingo Sarlet? O Ingo Sarlet vai dizer que o direito constitucional é o conjunto das normas jurídico-constitucionais, estejam elas ou não contidas na Constituição formal, mas que constituem parte integrante da Constituição normativa, inclusive, quando for o caso, na condição de normas apenas materialmente. Aí o Ingo Sarlet
vai falar bastante desse conceito sobre constituição formal, constituição normativa e constituição material. Essa distinção do que é material e formal a gente vai ver no próximo assunto, né, que é a Constituição. Então, aí vocês vão entender melhor como é que funciona essa questão. O Alberino já está colocando aqui o link, né, do canal, beleza. Para quem ainda não tinha acesso ou ainda não tinha acessado, está lá. Está aí, né, no chat. Então, o Ingo Sarlet vai fazer essa relação aqui, vai traçar essa relação entre Constituição formal, Constituição material, lembrando, né, que as questões de forma, né, as preocupações com as formalidades vão estar sempre no que diz respeito à Constituição formal, e a Constituição material trata de conteúdo da Constituição. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? E aí o conceito do Ingo Sarlet ele acaba sendo um conceito mais normativo mesmo. Ele vai colocar já que a Constituição é um conjunto de normas jurídico-constitucionais. Então, ele vai para o conceito de norma, ele vai para o conceito de norma jurídica e traz isso para a ideia mais ampla de normas constitucionais, certo? Então, esse conceito acaba sendo um conceito mais técnico que vai servir mais para frente. Guardem ele, né? Não joguem fora, porque a gente vai usá-lo mais à frente, com mais propriedade, quando a gente for ver a Constituição e quando houver essa distinção entre Constituição formal e Constituição material. E essa distinção formal versus material é algo que aparece sempre no direito, não só aqui, no direito constitucional, mas também em outras áreas. Provavelmente vocês já vão ouvir falar disso no direito civil, né? E provavelmente vão ouvir falar disso também no processo, porque tem a distinção lá de direito material, direito processual, e aí entra também essa distinção material versus formal. É uma distinção que sempre aparece no direito. Tenham só cuidado para diferenciar os momentos em que se fala disso, porque vai ter vários momentos em que se fala em diferença entre o que é material e formal, mas em relação a determinados conceitos, como aqui, que a gente vai ver constituição material e formal, supremacia material e formal, né? E entre outros conceitos que veremos mais à frente. Mas ainda não é hora de falar disso, não, que eu estou antecipando, né? Aí estou só contando, não posso ficar contando também spoilers, né? Deixa chegar no momento certo que eu vou explicando a vocês melhor esses conceitos e essas palavras-chave. Então, nesse momento, não é preciso entender completamente esse conceito, porque a gente volta para ele quando a gente for ver a Constituição e quando a gente for ver, quando eu for mostrar a vocês a distinção entre Constituição material e Constituição formal. Beleza? Então, apresentei aqui para vocês 4 conceitos de direito constitucional. Depois vocês vão ler isso com mais calma, com mais cuidado, e aí vão decidir qual desses conceitos seria o mais adequado na visão de vocês. Pode ser que seja um dos 4, pode ser que seja a mistura dos 4, ou pode ser que você crie um novo conceito. Quem sabe, né? Então, eu não vou dizer qual é o conceito mais correto. Para mim, os 4 estão bons, né? Mas aí, cada um de vocês vai seguir o conceito que for melhor na visão de vocês. À medida que vocês forem estudando, vão chegando à conclusão de qual seria o melhor conceito, certo? Agora a gente vai passar para outro ponto em que a gente vai estudar a natureza jurídica do direito constitucional, certo? Então, muito se fala sobre conceitos, em direito sempre vai aparecer isso. Vocês vão ver conceito de tal coisa, depois natureza jurídica. Então, analisando o direito constitucional já do ponto de vista jurídico normativo, como seria possível adequar ali, colocar o direito constitucional em um determinado ponto, né? Quando se fala em natureza jurídica, do ponto de vista jurídico, onde é que entra o direito constitucional, né? Em que ponto a gente pode estudá-lo, de que maneira a gente pode analisá-lo sob esse viés das normas jurídicas, do ordenamento jurídico, do direito. Temos aqui, nessa questão sobre a natureza jurídica, uma visão inicial, certo? Que é a visão clássica do José Afonso da Silva, que é esse senhor aí que está na foto. José Afonso da Silva é visto até hoje como talvez o maior doutrinador do direito constitucional do Brasil. Hoje ele já está aposentado, trabalhando menos, está mais tranquilo, já está ali na casa dos 90 anos, mas ele continua ativo, né? De vez em quando produz algum artigo, faz atualização do livro, então está seguindo, né? O José Afonso segue aí firme e forte e ele foi o responsável aí por difundir aquela ideia que é a clássica, né? Vamos dizer assim, a que é mais usada até hoje,
quando se fala em natureza jurídica do direito constitucional. Então, a gente vai ver, primeiramente, essa visão clássica do José Afonso da Silva. Como ele defendia isso, como é que ele defende isso até hoje, né? O direito constitucional em relação à sua natureza jurídica. E depois vamos ver se esse posicionamento continua sendo o mais usado. Se tem algum autor que faz críticas e tal, se tem alguma possibilidade de superação, né, desses conceitos que o José Afonso vai apresentar. Então, primeiramente, vamos ao conceito do José Afonso da Silva, a ideia clássica, né, do José Afonso da Silva. Então, segundo José Afonso da Silva, o direito constitucional é um típico direito público fundamental, que serve de base para os demais ramos do direito público e privado, além de referir-se diretamente à organização e funcionamento do Estado, ao estabelecimento de seus principais elementos e das bases de sua estrutura política. Então, a palavra-chave aqui da natureza jurídica do direito constitucional para o José Afonso da Silva é essa, direito público fundamental. Então, na visão do José Afonso da Silva, a natureza jurídica do direito constitucional é de um típico direito público fundamental. Provavelmente, no semestre passado, vocês já devem ter estudado essa distinção entre direito público e direito privado. Os alunos que chegaram agora do primeiro período não viram ainda, né? Então, deixa eu falar só um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa distinção entre direito público e direito privado. Quando se fala em direito público, geralmente vai estar sempre aqui presente como uma das partes, né? Ou como principal objeto dessa área do direito, o Estado, ou seja, o país, o governo, né? Então, sempre que tem um elemento público, né, uma área do direito que é chamada de direito público, vai ter sempre ali o Estado participando dela, seja como o objeto principal desse direito, né, ou o destinatário principal desse direito, seja como uma das partes dessa relação. Então, o direito constitucional acaba entrando, na visão do José Afonso da Silva, como uma área relacionada ao direito público, já que realmente vocês viram que a Constituição vai tratar dos poderes, mas também lá dos direitos. Mas, geralmente, o Estado vai estar participando dessa relação, seja como uma das partes, seja como as duas partes, porque podem haver aqui convênios, né, entre governo federal e governo estadual, governo federal e municípios. Então, vai estar as duas partes ali vão ser o Estado, ou seja, vão ser os governos. Isso, claro, fazendo uma distinção aqui, uma determinação, delimitação bem simples, né, porque o conceito é mais amplo, claro. Quando se fala em direito privado, vai se falar de uma área do direito, de várias áreas do direito, em que o Estado não participa, ou participa muito pouco. E, geralmente, as duas partes aqui são pessoas individuais, pessoas físicas, né? Como seria, por exemplo, usando aqui os exemplos das pessoas que estão mais próximas de mim na transmissão, que aparecem para mim aqui, né? Então, seria, por exemplo, um contrato que eu vou fazer com a Filadélfia, né? Então, eu vou vender um celular e aí a Filadélfia quer comprar um celular. Então, a gente vai lá e faz um contrato de compra e venda, né? Então, isso seria uma relação de direito privado lá, direito civil. Ou então, por exemplo, o Eduardo tem uma loja e eu vou lá comprar uma loja de celulares. Eu vou lá comprar um celular a ele. Então, aí pode ser uma relação de direito do consumidor, né? Que tem ali o Eduardo, que é um comerciante, e eu que sou o consumidor. Pode ser também uma situação em que, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia e resolvo contratar a Stephanie como uma das minhas funcionárias, posteriormente, inicialmente estagiária e depois uma advogada, né? Então, isso aí poderia gerar uma relação de trabalho, sim, se tem um contrato de trabalho e tal, tudo direitinho, vai ser direito do trabalho, que é outra área do direito privado. Então, vejam, nessas áreas, geralmente o Estado está numa posição mais distante, né? Geralmente você tem as normas que são criadas ali, genéricas, pelo Estado brasileiro, mas essas relações, vendo-as de maneira mais específica, são entre pessoas, né? Pessoas de direito privado, pessoas físicas, né? Ou até pessoas jurídicas, mas que não envolvem o Estado, não envolvem os governos diretamente. Aí seria o direito privado. Então, na visão do José Afonso da Silva, o direito constitucional não estaria muito próximo do direito privado, mas vamos ver que essa posição já tem alguns anos que precisa ser mudada, né? Mas ficou consagrado esse conceito, ficou consagrada essa ideia sobre a natureza jurídica do direito constitucional, que seria, então, um direito público, uma área relacionada ao direito público.
Mas tem outra palavra que aparece, que é o fundamental, né? E sempre que aparece uma palavra dessa, fundamental, a gente vai entender que aí tem uma área do direito que vai servir de fundamento para outras. E aí que aparece o resto, né, da nossa frase aí e dessa ideia do José Afonso. Então, o direito constitucional é um direito público fundamental, porque vai servir de base para as outras áreas, para os outros ramos do direito público, mas também do direito privado, porque o direito constitucional e a nossa Constituição não vão se limitar apenas a analisar o direito público, mas também o direito privado. Vocês vão ver que na Constituição tem muita coisa sobre direito privado. Tem normas sobre propriedade, e a propriedade é algo privado, né? Até bem pouco tempo atrás, no Brasil, se via a propriedade como algo absoluto. Eu tinha o direito a um bem, a um imóvel, por exemplo, eu podia fazer com ele o que eu quisesse. Hoje não é bem assim. Em relação à família, né, que é algo mais privado do que a relação familiar interna dentro de casa, mas a Constituição tem várias normas lá que tratam sobre a família, sobre as formas de se constituir uma família, que não são só pelo casamento, tem várias outras formas. As questões relacionadas ao gênero também, porque de 2011 para cá não é só o casamento heterossexual que é possível, mas também o casamento homoafetivo entre dois homens ou entre duas mulheres, perfeitamente possível, já vão 10 anos dessa decisão do Supremo que fez a nossa Constituição evoluir nesse sentido. Tem normas relacionadas aos filhos, planejamento familiar, né? A relação entre pais e filhos, da responsabilidade dos pais com os filhos menores, principalmente, e algo que ainda não está muito, vamos dizer, absorvido pela sociedade brasileira, mas que é cada vez mais necessário, que é a responsabilidade dos filhos em relação aos pais, quando eles chegam à velhice, quando eles chegam à terceira idade, ou seja, quando eles ficam mais idosos. Então, essa responsabilidade também tem que ser configurada e ela está prevista na Constituição. Então, veja, a questão relacionada à família é uma questão de direito privado, mas está lá na Constituição, né? Tem essa influência. Falei agora há pouco sobre direito do trabalho. Os principais direitos de nós trabalhadores, né? Nossos direitos, estão na Constituição. Então, a Constituição não só trata de normas sobre direito público, mas também traz influências importantíssimas sobre as normas de direito privado. Isso José Afonso já dizia lá atrás, décadas atrás, mas isso vai ficar mais forte daqui a pouco quando eu mostrar alguns autores ou um autor específico que expressa uma ideia mais próxima da nossa realidade atual. Além de referir-se diretamente à organização e funcionamento do Estado, aí, de novo, né, falando lá dos poderes e tal. Então, o estabelecimento dos seus principais elementos e das bases da sua estrutura política. Então, a ideia do José Afonso é mesmo de que o direito constitucional é uma área, né, do direito público e que serve de fundamento para as outras áreas do direito público e também para áreas específicas do direito privado. Por que isso? Porque a Constituição é vista sempre como a nossa norma fundamental e ela serve de fundamento para todas as outras normas do ordenamento jurídico, como veremos nas próximas aulas aí, a pirâmide que é chamada de pirâmide de Kelsen, né? Porque ele foi que deixou essa pirâmide mais famosa, mas não foi ele que criou a pirâmide, né? Mas a gente acaba colocando como pirâmide do Kelsen. Deixa eu ver aqui, o que é que vocês falaram? A gente estudou em direito civil também, parte constitucionalizada, dignidade, exatamente. É por esse caminho. É esse o caminho, esse o viés que a gente vai ver aqui. Mais à frente, a gente, claro, vai estudar direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, mas é esse o caminho, né? Visto em relação ao direito civil. E aí, falando sobre isso, né, que vocês mencionaram, acho que foi o Eduardo que mencionou ali no comentário, né? Tem os dois movimentos que eles se entrelaçam, que é a constitucionalização do direito civil, né? E o movimento que também é considerado como privatização do direito constitucional, mas não é privatização no sentido de vender empresa para iniciativa privada, né, que é o nome que se dá quando se vende empresas públicas para, né, ganhar dinheiro lá, o governo. Aqui seria no sentido de também trazer para o direito constitucional as relações privadas, que é o que aparece lá do direito civil, né, de família, propriedade, etc. Certo? Então, esses dois fenômenos eles se entrelaçam. Lá no direito civil, a constitucionalização, que é a chegada, né, da Constituição para servir como base para o direito civil, e aqui a gente recebe a influência também do direito civil com essas novidades por meio da questão
da inserção dessas relações privadas também, que vão sendo analisadas aqui pelo direito constitucional. Mas aí eu falei para vocês, né? Essa visão do José Afonso é a visão clássica. Hoje, a gente já pode atualizar isso um pouco mais. E vocês viram isso já no direito civil, e aqui isso também vai aparecer no direito constitucional. E para isso eu uso aqui, né, lanço mão do André Ramos Tavares. Então, na visão do André Ramos Tavares, essa distinção entre direito público e privado, ela não faz mais sentido, né? Com isso, o direito constitucional deve ser entendido como base ou fundamento do ordenamento jurídico como um todo, sem ter essa distinção direito público e privado, superando a ideia de caracterizar e distinguir o direito em ramos, pois essa classificação é inadequada e atende a um modelo de pensamento formalista e positivista tipicamente liberal. Então, André Ramos Tavares aponta essa necessidade de que a gente supere essa distinção entre direito público e privado, porque não dá para fazer essa distinção mais no direito constitucional. Porque a nossa Constituição, como eu falei agora há pouco, ela tem normas de direito público e também tem normas de direito privado. Então, a origem do direito constitucional lá remota, mais antiga, foi mesmo do direito público, mas hoje a nossa Constituição trata das duas áreas e sem fazer distinção. E como a norma constitucional é a chamada norma fundamental, ela vai servir de fundamento para todo o ordenamento jurídico, e não só para o direito público ou só para o direito privado. Então, essa distinção direito público e privado hoje já não é tão importante, não é tão interessante, porque ela vai acabar dividindo o direito em compartimentos estanques, né, em compartimentos ali parados, sem dinâmica, e as relações constitucionais da Constituição com as outras áreas do direito são dinâmicas. Então, fica meio que complicado, fica algo meio que ultrapassado falar sobre direito público e privado ainda hoje, em pleno século XXI, em pleno ano de 2021. Então, essa distinção do José Afonso vai continuar existindo, claro. Então, por exemplo, no concurso, se você pegar uma pergunta sobre isso aí, provavelmente a resposta vai ser aquela, voltando aqui, né? Direito público fundamental. Então, qual seria a natureza jurídica do direito constitucional? Direito público fundamental. Tá. Num concurso, não tem muito como correr disso, né? Mas estamos falando aqui numa perspectiva mais ampla, porque aqui não é cursinho preparatório para concurso, estamos na academia, então estamos visando aqui um entendimento mais amplo. Então, aqui a gente tem que ter essa noção de que, classicamente, o direito constitucional é visto como direito público fundamental, mas que hoje essa distinção já não faz mais tanto sentido, e hoje é mais adequado dizer que é um direito fundamental, né? É um direito, uma área do direito que é fundamental e serve de base para todas as outras áreas. E isso faz muito sentido, porque hoje todas as áreas do direito dependem do direito constitucional. E podemos falar sem medo de errar, posso falar sem medo de errar, inclusive, que o direito constitucional é a parte mais importante do direito hoje. Se você não conseguir entender o direito constitucional, você dificilmente vai conseguir entender as outras áreas. Porque, como vocês já estão vendo, o direito civil vai buscar os seus fundamentos no direito constitucional. Direito processual também. E não só os dois, todas as outras áreas do direito que vocês forem estudar. Direito penal, direito tributário, direito do trabalho, direito digital, até ele vai também buscar aqui, direito do consumidor, entre outras tantas áreas. Então, todas as áreas do direito dependem do direito constitucional, porque a base de todo o direito está na Constituição. Por isso que é tão importante ter a nossa Constituição, porque ela é a base de tudo. Se a gente quebrar a Constituição, se a gente rasgar a Constituição, a gente vai rasgar o direito como um todo, né? E aí vai prejudicar o funcionamento de todas as outras áreas do direito. Por isso que é tão importante manter a nossa Constituição funcionando e sendo respeitada. Porque quanto mais respeitada for a Constituição, quanto mais forte ela for, maiores serão as garantias de que normas de direito penal serão obedecidas, normas de direito civil serão cumpridas, normas de direito tributário e assim por diante, certo? Então, não é à toa que se coloca hoje, muito mais do que direito público fundamental, o direito constitucional como a área mais importante do direito, o direito fundamental, né? Porque é do direito constitucional que vamos extrair as bases de todas as outras áreas do direito, tanto as que já existem, como as que ainda vão existir, porque a nossa Constituição é tão aberta que ela está também aberta para o futuro, para as próximas gerações e para as próximas áreas do direito que, porventura, apareçam. Certo, gente? Deu para entender como é que funciona a natureza
jurídica do direito constitucional, tanto na visão do José Afonso como na atual, que é representada pelo André Ramos Tavares? Sim, tudo certo. Deu sim, professor. Tranquilo, deu para acompanhar sim. Beleza. Vamos seguir. Então, aqui temos o objeto do direito constitucional, né? O objeto de estudo do direito constitucional. E aí a doutrina, né, nos livros que vocês vão estudar, vai dividir esse objeto em dois: o objeto normativo e o objeto científico. Quando se fala no objeto normativo, estamos falando realmente da questão relacionada às normas jurídicas. Então, quando se fala em normas jurídicas, quais são as normas que vamos estudar aqui? Qual o objeto de estudos do ponto de vista das normas jurídicas que vemos no direito constitucional? E quando se fala do objeto científico, aí tratamos do direito como ciência e, dessa forma, vamos analisar cientificamente o que é que vai ser analisado, né, o que é que vai ser estudado aqui no direito constitucional. Então, começando pelo objeto normativo, temos o seguinte: o objeto normativo de estudo do direito constitucional é o estudo das normas constitucionais, ou seja, das normas que estão contidas aqui, ó, na Constituição. São muitas, a nossa Constituição é grande, né? Ela tem 250 artigos, né, na parte mais clássica, e tem uma outra parte que a gente chama de ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que tem mais uns 100 e tantos artigos. Então, a nossa Constituição acaba tendo mais de 350 artigos no total, né? A gente estuda, então, nos 3 semestres, essas normas. Mas, claro, também vamos estudar outras, porque eu disse isso para vocês na aula da terça-feira, que não estamos aqui isolados, né? O direito constitucional não está numa ilha isolada. Então, a gente vai ter que estudar também, ao longo desses 3 semestres, a interação entre as normas que estão previstas na Constituição e outras normas, principalmente quando se estudar a questão relacionada ao controle de constitucionalidade, porque o controle de constitucionalidade vai trazer sempre essa relação entre uma lei específica e uma norma da Constituição, para saber se essa lei está de acordo com a Constituição, ou seja, se ela é constitucional, ou se ela está contra a Constituição, está batendo de frente com a Constituição, ou seja, se ela seria inconstitucional. Então, volta e meia, a gente vai também usar outras normas que estão fora da Constituição, mas sempre a análise vai ser essa. Em comparação com a Constituição, elas estão de acordo ou estão contra as normas que estão previstas na Constituição? Então, o nosso principal objeto de estudos aqui, quando se fala do objeto normativo, é, sem dúvida, o estudo das normas constitucionais, ou seja, dos artigos que estão previstos na Constituição. Mas isso não livra, né, o fato de que a gente também vai ter que, volta e meia, fazer essa interação, esse exercício de interação entre as normas que estão na Constituição e as normas que estão fora dela, que estão abaixo da Constituição e que devem obediência a ela, certo? Então, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista normativo, esse é o objeto de estudos do direito constitucional, ou seja, o estudo das normas constitucionais. Mas não só as que estão na Constituição, volta e meia, a gente vai precisar usar também normas que estão fora da Constituição para fazer esse exercício comparativo, se elas são constitucionais ou se são inconstitucionais. Certo? Deu para entender essa primeira aí? Sim, professor. Entendi, sim. Ok. Vamos deixar a segunda para a próxima aula, que já está chegando o final aqui. Falta menos de 1 minuto. Gente, boa noite. Bom final de semana aí para vocês. A gente se vê na próxima terça. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.